Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, no nosso último programa, refletindo um pouco sobre o cânon das Sagradas Escrituras, nós havíamos começado a parte que trata mais diretamente do Novo Testamento. Vimos que a palavra de Deus, que é força de Deus para a salvação de todo aquele que crê, é apresentada e manifesta todo o seu vigor de modo eminente, de modo especial, nos escritos do Novo Testamento, uma vez que esses escritos eles fornecem a verdade definitiva da revelação divina, já que eles focam de uma maneira mais imediata na pessoa e na obra de nosso Senhor Jesus Cristo. Vimos também que dentro do Novo Testamento os evangelhos são como que o coração das Escrituras, uma vez que eles constituem o principal testemunho da vida e da doutrina do Verbo encarnado, nosso Salvador. E aí, nós havíamos chegado ao parágrafo 126, um parágrafo que trata da formação dos evangelhos. O nosso texto lembra que na formação dos evangelhos podemos distinguir 3 etapas. A primeira, a vida e os ensinamentos de Jesus. Jesus, que caminhou pelas terras da Palestina e que ali realizou a sua obra. A Igreja defende firmemente que os 4 evangelhos, cuja historicidade afirma sem hesitação, transmitem fielmente aquilo que Jesus, Filho de Deus, ao viver entre os homens, realmente fez e ensinou para a eterna salvação deles até o dia em que ele foi elevado. Então vejam, meus queridos, os evangelhos são realmente o cerne das Sagradas Escrituras, mas essa afirmação do nosso catecismo ela é bastante importante. Sabemos que, ao longo dos tempos, pesquisadores dos mais diversos tipos, e sobretudo pessoas que não tinham vínculo nenhum com a religião, quiseram criticar, questionar a historicidade dos evangelhos. Quiseram criticar, questionar a sua autenticidade. Naturalmente, muitos estudos foram feitos, já há mais de um século, pelo menos. Esses estudos têm sido redobrados dentro da Igreja. Existe, inclusive, uma pontifícia comissão bíblica que procura estudar com toda a competência aquilo que está nas Sagradas Escrituras e, mais diretamente, o que está nos Evangelhos. O fato é que a Igreja defende firmemente que os 4 Evangelhos, eles realmente transmitem de maneira fiel aquilo que Jesus, ao viver entre nós, fez e ensinou para a nossa salvação. E isso até o dia em que ele foi elevado, porque os evangelhos terminam, particularmente Mateus e Lucas, né, terminam com a ascensão do Senhor. A partir daí nós temos outros livros do Novo Testamento, a começar dos Atos dos Apóstolos, que narram os começos da Igreja. Então, na formação dos evangelhos, nós temos, em primeiríssimo lugar, a vida e os ensinamentos de Jesus de Nazaré. Depois, nós temos uma tradição oral. O que o Senhor dissera e fizera, os apóstolos, após a ascensão do Senhor, transmitiram aos ouvintes, com aquela compreensão mais plena de que desfrutavam, instruídos que foram pelos gloriosos acontecimentos de Cristo e esclarecidos pela luz do Espírito da verdade. Então, antes mesmo de escreverem sobre a vida de Jesus, aliás, é bom dizer logo de cara que Jesus mesmo não escreveu nada. Jesus anunciou o reino, Jesus instaurou o reino de Deus entre nós, Jesus é o fundamento da sua igreja, mas Jesus não escreveu livros que depois pudessem ficar para a posteridade. Quem escreveram foram alguns apóstolos, Paulo, por exemplo, temos livros, a carta de São Tiago, São João, os 4 evangelhos, né?
Mas mesmo antes desses escritores do Novo Testamento se colocarem ao trabalho de escrever, houve um tempo em que só havia uma pregação oral. Os apóstolos, depois de conviverem com Jesus, eles tiveram o privilégio, como testemunhas especialmente escolhidas que foram, de terem a experiência do ressuscitado. A experiência da ressurreição aconteceu a Madalena e certamente Nossa Senhora, embora os evangelhos não mencionem, mas Paulo diz que ele chegou a aparecer a mais de 500 pessoas juntas. Os apóstolos, então, particularmente os 12, mas depois também outros homens apostólicos, como é o caso de Timóteo, Tito, né? Confirmados que foram por aquelas testemunhas oculares, eram sustentados pela força da ressurreição e, naturalmente, pelo Espírito Santo que receberam depois de Pentecostes. Depois de um certo tempo de pregação, em que o evangelho começava a se difundir, aí sim é que se sentiu a necessidade de fazer uma redação por escrito. Os autores sagrados escreveram os 4 evangelhos, escolhendo certas coisas das muitas transmitidas, ou oralmente, ou já por escrito, fazendo síntese de outras, ou as explanando com vistas à situação das igrejas, conservando, enfim, a forma de pregação, sempre de maneira a nos transmitir a respeito de Jesus coisas verdadeiras e sinceras. Sempre de novo, o nosso catecismo se serve, para falar da Sagrada Escritura, da constituição dogmática chamada Dei Verbum, a Palavra de Deus, constituição esta elaborada por ocasião do Concílio Ecumênico Vaticano II. Vejam bem, os autores sagrados dos evangelhos, eles escreveram escolhendo certas coisas. Se a gente olhar, os evangelhos têm roteiros diferentes, têm temas diferentes. Existem temas que só um evangelho narra, outros não. Por exemplo, os acontecimentos da infância de Jesus aparecem apenas em Mateus e em Lucas. Não aparecem em Marcos nem em João. Os autores, então, escreveram escolhendo certas coisas das muitas transmitidas. Transmitidas oralmente ou transmitidas por escrito. Hoje os estudiosos percebem na composição dos evangelhos fontes comuns de ditos, de milagres, de doutrinas, que depois os 4 evangelistas se serviram para compilar os evangelhos na sua redação final que nós temos hoje. Fazendo síntese de outras, ou então ao contrário, explanando melhor determinadas situações, com vistas à situação das igrejas em que eles estavam, conservando, enfim, a forma de pregação, sempre de maneira a nos transmitir a respeito de Jesus coisas verdadeiras e sinceras. É muito bom a gente ter presente essa história, digamos assim, nos bastidores da confecção do Evangelho, ou dos 4 Evangelhos, para nós nos apercebermos um pouco melhor da dinâmica da própria revelação. É interessante que são 4 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas são chamados sinóticos porque eles apresentam uma estrutura muito parecida. Já São João se coloca de uma maneira bem diferenciada. São João é um verdadeiro teólogo que reflete sobre a pessoa de Jesus com muita profundidade, certamente porque escrito bem depois, quando a própria reflexão cristã havia progredido bastante. Mais uma vez, peçamos ao Espírito de Deus que nos ilumine, ele que é o autor principal das Sagradas Escrituras, de tal maneira que, em todas as circunstâncias, nós possamos, instruídos por Deus, nos tornarmos não apenas ouvintes, mas praticantes da palavra.